Olá, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio, este é o Sem Edição. Eu vou conversar hoje com o Augusto Nunes, colunista de Veja. Augusto, você vai bem? Tudo bem, Silvio. Tava com saudade, aí Pois faz tempo é. que a gente não conversa. Hoje, excepcionalmente, Augusto, você não vai bater o papo com o Fábio Altman sobre esporte, o que Isso. acontece tradicionalmente às quartas-feiras. Voltaremos na próxima. Na próxima. Bom, então nessa quarta-feira, Augusto, a gente vai falar um pouco de política e dos assuntos do dia. Sérgio Machado, ex-dirigente da Transpetro, Augusto Nunes, andou aprontando para cima muito de tempo, caciques no do Lula. PMDB, né? Bom, a primeira vítima foi Romero Jucá, ministro do Planejamento, flagrado numa conversa com Sérgio Machado, na qual ele disse que era preciso mudar o governo para se chegar a um pacto que estancasse a sangria, para usar as palavras dele, causada pela Operação Lava Jato. Isso pegou muito mal. Tradução ele queria paralisar as investigações, né? Isso pegou muito mal e Jucá foi ministro mais breve desse governo interino Michel Temer. O que você tem a dizer sobre o Romero? Mais breve só o Lula que não assumiu a chefia da Casa Civil. Eu tenho a dizer o seguinte, essas gravações que justificaram mesmo, né, foram uma justificativa sólida para que ele fosse afastado do Ministério do Planejamento, não fazem sentido. Não fazem sentido. É um delírio o que ele diz. Vamos lá. Vamos colocar aqui os pingos nos is, né? O nome do programa do nosso Reinaldo Azevedo na Jovem Pan. Vamos deixar claro que o presidente Michel Temer era aliado do PT, foi eleito em parceria com o PT, é coisa que nós aqui herdamos do PT. Nós não elegemos, a oposição não elegeu o Michel Temer. Segundo, o Jucá foi parceiro do Lula, foi ministro do Lula, depois líder do governo, do Lula e da Dilma. Ele foi parceiro do Lula e da Dilma até entre 2005 e 2012, coisa deles. Terceiro, a turma que quer escapar da Lava Jato agiu durante os governos do Lula e da Dilma. Dito isso, eu digo o seguinte, por que ele queria afastar o governo Dilma para conspirar contra a Lava Jato, se a própria Dilma já conspira contra a Lava Jato, conspirou o tempo todo junto com o Lula. O Lula foi nomeado, tentou, né, ser nomeado chefe da Casa Civil para escapar do que ele próprio chamou de República de Curitiba. Então, não entendo. Né? Primeiro, ele quer afastar quem é um aliado natural, para poder paralisar a Lava Jato. A segunda prova do delírio, como paralisar a Lava Jato? Pois é. Você lembrava no começo da nossa conversa, aqui antes do programa, durante a nossa conversa, que o seguinte, o que fez o governo Temer de cara? Deixou muito claro que ninguém mexe com a Lava Jato. Exato. O ministro da Justiça... Alexandre de Moraes se reuniu com o chefe da Polícia Federal, Leandro Daiello. Foi uma das primeiras coisas que ele fez. Avisou, aliás, que não mexeria com a Polícia elogiável, né? Uma claro. Atitude elogiável do Alexandre de Moraes. Enquanto o ministro da Justiça do Lula dizia que qualquer vazamento ele puniria mesmo que não tivesse prova. Mas o Aragão, seu Eugênio Aragão, cogitou, sinalizou trocar o comando da Polícia Federal. Exatamente. Então, agora, tem um vídeo até que eu publiquei na coluna hoje, mostrando com o som, né, dos áudios das conversas. Essa conversa entre o Sérgio Machado e o Jucá, a conversa em que o Lula disse que o problema é a República de Curitiba, conversa entre ele e a Dilma, e a outra conversa em que a Dilma avisa que vai mandar o Bessias
entregar o termo de posse. Então, os três estão juntos. Está claro que ninguém para com a Lava Jato. Se o Jucá achou que isso seria possível, ele delirou. Agora, nós não temos bandidos de estimação, que sejam presos todos, julgados, etc. Ele fez uma bobagem e saiu. Agora os caras escrevem, os caras do PT são ótimos, né? Foi elogiado pelo Temer. Eu não sou político, talvez eu não agisse assim. Mas você se despedir com palavras gentis de quem sai, seja quem for, faz parte dos usos e costumes brasileiros. Eu só lembro que o Zé Dirceu, preso pela segunda vez, e que já apareceu em outro escândalo paralelo aí em companhia do Renato Duque, quando ele deixou a Casa Civil por ter chefiado, era o subchefe, na verdade, o chefe era o Lula, da quadrilha do Mensalão, o Lula se despediu do Dirceu com uma carta que começava assim: meu querido Zé. Ponto. Pois é. Bom, o Sérgio Machado também gravou conversas, Augusto Nunes. O Mário Juruna dos tempos modernos, aquele índio que gravava tudo, andava com um gravador em Brasília. Também gravou conversas com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com o ex-presidente da República e senador José Sarney. E o Renan, o ponto que se extrai ali um pouco mais delicado é que o Renan defende mudar a lei das delações premiadas. Ele é crítico de presos, detidos, que fazem delação premiada. Já o Sarney, ele se propõe a ajudar o Sérgio Machado desde que não metam advogados na história. Olha só, é impossível deixar de rir, porque o Brasil realmente é uma chanchada. E não é definitivamente para principiantes, como dizia o Tom Jobim. Eu adorei a frase do Sarney, ao saber do que andava fazendo o Sérgio Machado, ele disse: não acredito. Eu não acredito que ele tenha gravado uma conversa comigo. Ele não disse, pode gravar à vontade, não disse nada. Ele está assustado com essa história. Vai ser interessante ouvir a voz do Sarney, vamos ver o que ele tem a dizer. Agora, o Renan, o que ele está propondo, assim, que só seja feito algum acordo de delação premiada entre a polícia e o sujeito em liberdade, ou alguém que nem acusado foi. Talvez ele chegue a isso. Delação premiada só pode ser feito com quem não tem nada a dizer. O Renan Calheiros tem 7 vidas, Augusto Nunes, pode ter certeza. Vamos ver. Né? E eu acho que ele vai ter que gastar mais uma aí uma delas na Lava Jato. Bom, um outro assunto do dia, Augusto Nunes, é que o senhor Valdir Maranhão, vamos colocar a imagem dele na tela, é sempre bom mostrar. Por exemplo, o senhor Valdir Maranhão. Uma imagem dessa já justifica a voz de prisão. Assim. Se eu fosse delegado, eu prendia. Essa figura... 3 pontinhos, eu não vou adjetivar, vou deixar para que você adjetive este senhor. Essa figura voltou a fazer manobras, né? Voltou a fazer as suas operações desastradas hoje, Augusto Nunes. O que ele fez? Ele impediu que o relator do processo de cassação do Eduardo Cunha no Conselho de Ética, o deputado Marcos Rogério, inclua provas, documentos de que o Eduardo Cunha, eventualmente, foi beneficiado de propina do esquema que assaltou a Petrobras. Ele diz mais ou menos o seguinte, que o relator tem que se ater só ao fato que, no caso, Eduardo Cunha disse que não tinha contas no exterior, Augusto Nunes. O senhor Valdir Maranhão trabalha a favor do Eduardo Cunha nesse caso, mas ele volta a fazer pataquadas. Vou te dizer o que é o Valdir Maranhão. É um cafajeste a mais nessa floresta de gente sórdida, né, em que se transformou aí boa parte do Congresso, talvez a maioria. Eu acho estranhíssimo que esse cara não sabe nem falar, não escreve como o Lula, pouco melhor, não sabe se expressar. É um sujeito que não, entre o que ele pensou e o som que sai da boca, acontece algum curto-circuito
que eu não identifico, ele foi reitor. É o que eu ia dizer. Reitor da universidade lá, estadual do Maranhão, uma coisa dessa, federal. Isso, federal. Federal do Maranhão. Isso. Esse cara, quer dizer, o que eles estão fazendo, o Eduardo Cunha, a sua turma, já foi muito além de qualquer recorde de disfarçatez estabelecido em algum momento no Congresso. É um bando. Está na hora de se afastar de vez o Eduardo Cunha, está na hora de os deputados entenderem, deputados e senadores também, entenderem que o Brasil mudou com a Lava Jato. Eles serão, não, isso aí demanda tempo, mas eles serão todos afastados do Congresso. O povo está acordando, o povo está entendendo que não pode ser representado por essa turma. O Brasil está melhor que o Congresso. Sempre se disse, e eu dizia, que o Congresso é a cara do povo, né? É a cara do povo, ele representa o povo, é eleito pelo povo. Neste momento, eu acho que o povo brasileiro é bem melhor que o Congresso. Eu acho que o Congresso ainda tem tido espasmos de lucidez, mas visto em seu conjunto, é uma coisa, é uma paisagem depressiva, né? Deprimente e vergonhosa. Augusto, para encerrar então o nosso programa, o senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, do PSDB, foi o relator desse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado, afirmou que em agosto, muito provavelmente, todo esse processo será finalizado. Nos primeiros dias, o Senado deve julgar o chamado juízo de pronúncia, que é aquela aquela etapa que reúne as provas. E, na sequência, deve dar fim, um desfecho ao impeachment, ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Terminaria quando? Terminaria mais ou menos no finalzinho de agosto. Olha, o senador Anastasia me parece um homem competente, técnico e sério, tá trabalhando bem, mas eu acho o prazo excessivo. Eu não sei se seria possível encurtá-lo, mas é excessivo pelo seguinte, pelo comportamento da Dilma Rousseff e do próprio PT. Quer dizer, enquanto o PT já exerce a oposição, já faz o papel de oposição, que é o que lhe compete, a Dilma Rousseff ainda age, agora ela virou analista de presidente, ela deixou a verdadeira herança maldita para o Michel Temer. Ele está tentando consertar alguma coisa, nós todos, como sempre fizemos, torcemos para que dê certo, porque nós vivemos no Brasil, se o Brasil for à falência, iremos todos, né, para o buraco, e a Dilma quase conseguiu. Agora, o PT já está votando contra o que ele apoiava até recentemente, e a Dilma fica agindo como presidente que está quase sofrendo um golpe, mas vai resistir, etc, etc. O fato é que nós temos, no momento, um presidente tentando governar, fazendo o possível, que é o Michel Temer, e uma presidente afastada que ainda não botou na cabeça que a vida política dela acabou. Isso é um fator de perturbação, que só será removido com o afastamento definitivo da Dilma Rousseff. Muito bem. Augusto, obrigado. Vamos deixar o pessoal sair para o feriado de Corpus Christi. Descansa. Nós estaremos sim. aqui. Nós aqui. Muito bem. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que amanhã é dia de Marco Antônio Villa, aqui no Sem Edição. Até mais.